Olá, queridos, tudo bem com vocês? Já faz um bom tempo que eu não faço gravações, mas hoje algo especial tocou meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Você que tem estudado aqui o nosso guia de estudo da Bíblia, a lição da Escola Sabatina, que vem com um tema muito especial, crescendo em um relacionamento com Deus. Essa lição, esse guia faz parte do segundo trimestre, que abrange os meses de abril, maio e junho. E a lição de número 6, vida de oração, me chamou muito a atenção. Eu não quero aqui dar detalhes comerciais a respeito do produto que eu tenho em mãos, mas eu quero simplesmente falar ao seu coração, por algo que tocou o meu coração. Por vezes, a gente se apega a algumas tradições com relação ao conceito de oração. O que é uma oração que Deus aceita? Ou como devemos orar? Jesus nos ensinou a oração que todos nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso, e ali reside diversos princípios pelos quais nós podemos confiar em Deus, nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos derramar a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa intensidade ou intencionalidade para com Deus, sem prejuízos de pensar que Ele vai nos afastar, Ele vai nos negar, Ele pode rejeitar a nossa oração. Não, Deus não é assim. Deus nos ama. E algo especial que eu posso extrair aqui, com base em Salmos, capítulo 116, verso 1 e 2, que diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e o invocarei por toda a minha vida. Aqui é o salmista expressando a sua confiança no Senhor, o amor que ele sente para com o Senhor, porque ele se sente amado por Deus. Aí então ele ora. E interessante, queridos, que as nossas orações, elas são simplesmente uma resposta a Deus, porque Deus já tomou a ação, a iniciativa de nos fazer orar a Ele. E isso é belo, isso é lindo, isso realmente nos dá a certeza, a confiabilidade de expressar, de clamar, de derramar lágrimas quando estamos angustiados, tristes, necessitados, carentes. Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Nós simplesmente precisamos se achegar a Ele com fé e com oração. E algo muito interessante que a lição aqui pontuou é a questão da postura na oração. A postura na oração muitas vezes provoca algumas tradicionalidades. Deus ouve apenas a oração em que o indivíduo se ajoelha para orar. A oração predileta do Senhor é a oração do seu servo que se ajoelha, que se curva diante dele. E está certo. Esse é um ato realmente que revela reverência, revela intimidade, revela o desejo do ser humano de se aproximar de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus é amor. E Deus, Ele aceita as nossas orações porque Ele entende que o nosso anseio realmente ele emana da nossa sinceridade, da nossa transparência, do ato de orar, envolvendo não só a razão das palavras, mas a emoção do coração. Então aquilo que se faz a Deus com convicção, com certeza e de coração, Deus aceita. E aí é que eu quero tomar um minutinho a mais de vocês para revelar alguns testemunhos que eu tenho com relação à oração, bem rapidamente.
Muitas vezes, quando estive angustiado, eu me ajoelhei, eu me curvei diante do Senhor, clamando libertação. Eu me lembro no ano de 2002, eu iria passar por uma segunda cirurgia muito séria. Essa cirurgia levaria cerca de 5 a 6 horas de procedimento. E eu estava com medo, eu estava apreensivo, mas num leito de hospital, ainda com mobilidade, com remédios ali intravenoso, com bolsas de soro conectadas ali aos meus braços, eu me levantei, eu fui até o banheiro e me ajoelhei da forma como eu estava e orei a Deus. Muitos podem pensar assim: por que ele não fez uma oração deitado, ou de pé, ou sentado? Não, mas naquele instante eu me curvei, eu me ajoelhei diante do Senhor e clamei pela minha vida, pela minha saúde. E eu tenho certeza que Deus me ouviu, porque Ele operou realmente um milagre, uma bênção, e a cirurgia foi um sucesso. O meu problema foi solucionado, e eu mais uma vez tive a certeza de que Deus estava andando ao meu lado, comigo naquele quarto. Numa outra vez, no ano de 2007, eu estava fazendo ali a prova, um exame do Enem. Eu precisava de uma bolsa de estudos, e então, caminhando durante a escola onde eu faria esse exame, eu orei a Deus, angustiado, e pedi a Deus que me ajudasse nessa prova. Revelei a Ele: Senhor, eu preciso dessa bolsa, as minhas condições financeiras, elas são limitadas, e eu preciso me formar, porque eu quero algo melhor para a minha vida, me ajuda, Senhor. E caminhando, orando ao Senhor, eu clamei pela ajuda dEle. E qual foi a surpresa, queridos? De 60 questões naquela prova, eu pontuei 45 questões, e eu ganhei a bolsa de estudos. Em outra ocasião também, eu orei em pé, né? Por várias vezes eu orei em pé, clamando ao Senhor que me ajudasse, e Deus me ajudou. Por várias vezes eu orei sentado, ou até mesmo deitado, e por várias vezes eu senti a paz do Senhor ali a me abençoar. Então, queridos, a postura, ela é importante, sim. E nós sabemos exatamente o momento em que podemos expressar isso, em meio de oração, de uma forma ajoelhada, curvada, deitada, em pé, sentada. A gente sabe exatamente disso. Então, meus queridos, eu queria deixar esse breve comunicado aí a vocês, esse breve relato, para que vocês não dispensem a melhor hora, o melhor momento de nossa vida, que é quando nos aproximamos do Senhor por meio da oração. Mantenha viva essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus. Mantenha vivo em sua vida uma vida de oração. Amém? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.